inicial, né, dessa nossa reflexão do terceiro domingo da Quaresma, pensando assim: Deus nos convida a sermos instrumentos da sua conversão, ou melhor, Deus nos convida a nos convertermos e nos dá como prêmio, como presente, os mandamentos, os 10 mandamentos. Esses mandamentos são ordenações, são convites para que nós vivamos uma vida mais justa, uma vida mais conforme, uma vida que venha de encontro às necessidades do irmão e não às nossas próprias necessidades. Assim, vamos todos juntos pedir que Deus olhe por nós, rezando a oração que o próprio Cristo falou: quando vocês tiverem que rezar, orem desta forma: Pai nosso, que está no que está céu, em pé, santificado seja o nome. venha a nós o vosso reino, seja Seja feita a vossa feita vontade, assim na terra como no céu, nosso o pão nosso de o cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, quem faz aí a primeira leitura? Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra. Não te prostrarás diante desses deuses, nem lhes prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu, a terra e o mar, e tudo que eles contêm. Mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem vai fazer a segunda? Eu faço o Evangelho. eu faço. Pois não. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e insensatez para os... Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos,
Esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens. E o que é dito fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Vamos lá, gente. O que a gente tem aí de chaves na primeira leitura? O que vocês encontraram de importante na primeira leitura? Bom, aquela reflexão que deu englobou tudo, né, Zacarias? Assim, ó, os mandamentos são o ser da aliança do povo com Deus. A forma de criar uma relação fraterna e com liberdade sem escravidão e injustiças e, acima de tudo, respeito a Deus. O que mais que a gente tem aí da primeira leitura, meu povo? Eu vou mandar meus comentários só depois da reunião, assim ninguém cola. Tá certo. O que mais a gente tem aí de importante? Hein, Zacarias? Na verdade, eu ouvi muito atentamente, né? Todas as 2 leituras do Evangelho, né? Mas como eu não acompanhei aqui na leitura, porque eu estou sem a liturgia, eu cheguei da igreja sem tempo, porque está tudo escuro, aí nem peguei a minha liturgia ali para olhar, e essa daqui que eu trouxe até, que eu levei para a igreja, é de fevereiro ainda, né? E aí ela já está fazendo a leitura de domingo, né? A gente estuda sempre a leitura de domingo, no caso, dia 3 de março. Sim, perfeito. Aí eu estou sem nenhum aqui, mas as leituras todas são... Na verdade, não tem uma leitura que não seja para a pessoa falar assim, essa não foi importante, né? Todas, o que faz a pessoa ter atenção na leitura e entender é a atenção, né? Enfim, todas as pessoas que vão na igreja, e você pode ver, todas que passam a missa, quando você sai lá para falar, a leitura foi de quem? Pode falar se tem 2 ou 3 que sabem. A maioria, 98%, não vai nem falar mais de quem foi a leitura, porque a atenção, né, Zacarias? Entendeu?
Pois é. Mas o que Ô, significa? Vai falar, José. Zacarias, esse santificar o sábado é que ainda confunde as pessoas, né? Porque o povo questiona, por que que a gente fala o domingo se aqui é o sábado? Nós sabemos, né? No Mas Antigo isso ainda Testamento. confunde muito o povo. Sim. É Antigo Testamento, né? Então, Sim, sim. Cristo ressuscita, na realidade, ele ressuscita no limiar do sábado para o domingo, né? Na madrugada do sábado para o domingo. Mas até aí, é que nem aquela coisa: Jesus morre na sexta e ressuscita no domingo. Ressuscitou no terceiro dia. Mas se você for considerar das nossas contas atuais, sábado é um dia, domingo é 2. Ele teria ressuscitado no segundo. Sim. Mas na realidade, o povo judeu, o rito judeu, conta o dia do fato como um dia inteiro. Ele morreu na sexta-feira, então é sexta, sábado e domingo. Ressuscita na madrugada do sábado para o domingo. Né? Então, Mas a missa de sétimo dia também é contada assim, né? é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Conta-se o Isso, dia do fato, o dia da isso. morte. Tá? Então você conta o dia da morte como um dia do fato inteiro. Isso é a forma romana de fazer a contagem. Né? Então a gente tem essa ideia, já vem da cultura antiga. Mas se a gente parar um pouquinho para pensar, quais são os centros dos 10 mandamentos? Além, lógico, do amor. O primeiro centro dos mandamentos é o amor, não tem jeito. Tá? Tanto que ele fala lá em cima, ó, no versículo. Cadê? Sou um Deus ciumento, castiga a culpa dos pais dos filhos até a terceira geração, do que me odeiam, mas uso de misericórdia por 1000 gerações daqueles que me amam. Então, quer dizer, Deus, ele mesmo já coloca que há muito mais importante do que aqueles que odeiam a Deus, é aqueles que o amam. Então, o convite que Deus nos faz é de amor. Então, os 10 mandamentos, o decálogo, a lei, ela toma como base esse amor. E além do amor, quais os outros pontos que o decálogo nos traz? A gente vai ver que várias das coisas são focadas no amor. Né? Para começar pela presença de Deus, pelo matrimônio, né, pelo casamento, pela honra do pai e da mãe, pelo testemunho verdadeiro, pela não aplicação do falso testemunho, tanto de Deus quanto do irmão. Mas, além disso, o que mais a gente pode colocar relativo aos 10 mandamentos que nos traz de chave? Quais são as chaves que vão ligar esses 10 mandamentos à sociedade? É o egoísmo? O egoísmo é um deles. O egoísmo é a antitese do amor. O egoísta não ama. O egoísta quer para ele. Sim, A ganância, que é quem cobiça, né, as coisas dos outros. Não, É a inveja, né? Quem deseja aquilo que o outro tem. quem quer, às vezes, nem só aquilo que o outro tem, às vezes a posição do outro. Eu Sim. quero. Vamos dar um exemplo bem simplificado. Eu quero o lugar do seu José que está fazendo belas orações dos fiéis. Pô, não é assim que a coisa funciona. Eu vou construir esse conhecimento, eu vou construir essa prática e vou não invejar o seu José, mas buscar nele inspiração para alcançar os mesmos objetivos. Quero fazer uma leitura como a Lourdes faz. Poxa, para mim fazer isso, eu tenho que treinar, vou ter que consultar a Lourdes, vou ter que fazer, vou ter que trabalhar. Tá? Eu quero fazer o salmo como o Elson faz. Para isso eu tenho que fazer também a mesma coisa, eu tenho que praticar, eu tenho que fazer, tenho que buscar. Não é ir contra a pessoa ou querer tirar da pessoa aquilo que ela tem, mas buscar me alinhar a ela, buscar me unir a ela, para que juntos nós possamos levar ao Pai aquilo que o Pai deseja de nós. Esse é um dos pontos dos mandamentos. Qual outro ponto? não falar o nome de Deus em vão. Zacarias. Oi, seu José. Nós somos escravos de tanta coisa ainda.
Ah, é verdade. A Arcreide levantou um ponto importante, não levantar o nome de Deus em vão. O que é levantar o nome de Deus em vão? Eu sei que vocês sabem, mas a gente refresca a memória, não tem problema. O povo antigo, o povo judeu, eles não mencionavam o nome de Javé. Tá? Tanto que o nome de Javé é imencionável. Ele não tem vogais, ele só tem consoantes. É YWHW. Então ele é impronunciável. O nome Javé, ou Jeová, tanto faz, vem da agregação de dois nomes dados a Deus. Yahvé, né, o YWHW, e o Adonai, o Senhor das alturas. Então, quando você junta os dois, você vai ter Yahvé, que seria o Senhor das alturas, seria o Senhor Deus, o inalcançável, né? Então, essa construção do nome de Deus, não pronunciar o nome de Deus, quando eles liam, por exemplo, o livro do Êxodo, onde você tem a sarça ardente, em que Deus fala, eu sou aquele que sou, eles liam, e quando iriam ler, eu sou aquele que sou, eles paravam, faziam silêncio e continuavam depois, porque o nome de Deus não podia ser pronunciado. Só que muitas vezes, essa própria expressão, esse próprio trabalho de proteção do nome de Deus, de não levar o nome de Deus em vão, acaba aprisionando a pessoa. A pessoa se torna prisioneira das próprias mesquinhez da fé. Então, eu não posso falar o nome de Deus. De jeito... Elson, agora foi melhor. Agora tem sua carinha. Agora sim. Fez a luz. Agora eu vou ligar a internet. E se fez a luz. Alô. Graças a Deus. Assim, você, como que fala? O falso testemunho, que é acusar as pessoas daquilo que ela não fez, né? Isso, essa é uma das formas, e não é só acusar as pessoas do que ela não fez, é acusar uma pessoa sem ter certeza do que ela fez. Eita, isso. Trazer o falso testemunho, antes de mais nada, é a gente pegar alguém que a gente não sabe se fez algo e imputar a ela uma responsabilidade que muitas vezes ela não tem. Às vezes até uma difamação, né? Exatamente, uma difamação. Então, essas construções que a gente... E às vezes a gente faz isso sem pensar. Nós construímos preconceitos dentro da nossa própria estrutura social e na nossa própria vida e aplicamos esses preconceitos como sendo realidade factual. Algo que, de fato, está acontecendo. E não é. Então, isso tudo a gente tem que tomar esses cuidados. Agora, continuando os 10 mandamentos, o que mais que a gente tem aí de importância? Nós já falamos do amor, né, que é o cerne dos 10 mandamentos. E o que mais que a gente pode falar aí dos 10 mandamentos? Vamos pegar, vou dar a pista para vocês. O porquê do sábado. Pode falar, Nilzete. Não, ia falar não matar, que não é só tirar a vida, né? Também. Mas o não matar a gente pode colocar naquele conjunto do amor. Que quem ama não vai matar, nem de forma física e nem de forma mental. Um exemplo típico, uma pessoa que impede a outra de realizar algo, ou se vangloria, ou se impede de fazer alguma coisa, está matando a outra pessoa. Quem comete bullying, está matando a outra pessoa também. Humilhando. É lógico que ela se acha melhor que fulano, fala, olha, poxa, fulano fez tal coisa, eu faço bem melhor que ela. Também. Eu leio melhor, ela fez isso, fez aquilo, como... Bom. Não, é como a gente já aconteceu, por exemplo, de eu chegar na pessoa e falar, poxa, você leu bem pra caramba. Entretanto, você tem que tomar um pouco mais de cuidado com a posição
das vírgulas. Por exemplo, nós falamos isso com vários leitores já. Sim. E falamos todo ano, quando o povo vai fazer a formação. Você vai fazer uma leitura, você não vai pegar um trem. Você vai fazer a leitura com ponderação, você vai proclamar uma leitura. Fazer com que essa leitura chegue de maneira agradável aos ouvidos de quem está ouvindo. Tá certo que a gente tem umas atrapalhações nos microfones, mas faz parte, né? É honrar pai e mãe, que hoje em dia parece que já não tem mais aquele respeito pelos pais, né? Porque os filhos hoje é bem complicado. Pode esquecer, viu, E a gente vê... Mas também tem o outro lado, né? Tem pais que criam os filhos para ser espertos. Aí é complicado também. Não, mas não, seu José, mas às vezes a gente vê assim na rua, no ônibus, em algum lugar, os filhos fazem coisas e os pais admitem. Uma criança, sabe? O pai não tem autoridade para falar não, o senhor entendeu? E eles fazem o que querem. Amar também é educar, né? Educar. Sim. Amar não é passar a mão na cabeça, é corrigir, é orientar. Muito pelo contrário. Falar o não, sim. Só para constar, tá? A Meire e a Neide estão avisando que não estão conseguindo entrar na reunião porque ainda estão sem energia elétrica. Nossa, então foi geral, hein? Foi bastante grande. A Neide, o Matheus também está sem energia. Quer dizer, aos poucos a energia deve estar voltando, mas aí o povo também já não consegue nem entrar mais. Né? Lógico que já é 9 horas. Tem que voltar o sinal de internet. Às vezes a pessoa está sem internet no celular, né, Zacarias? Não, e outra, às vezes você pega o celular, você trabalha o dia inteiro com o celular. Chega em casa, você precisa ligar ele no carregador. Não tem energia elétrica, não tem como carregar. Bom, mas voltando para o nosso texto. A questão do pai no filho e do filho no pai, ela tem para o povo judeu uma importância ímpar. Por quê? O povo judeu, ele prega a longevidade. Como é que nós vivemos na longevidade? Não é só pela nossa vida. A longevidade para o povo judeu, ela é a vivência do filho, do pai no filho. Tá? Um exemplo interessante... Né, Zacarias? Desculpa, eu não entendi, seu José. É a continuidade, né? Isso, a continuidade. Um exemplo bem interessante para a gente pensar é Jesus de Ben Siraque. Jesus de Ben Siraque escreve o livro do Sirácida, tá? 50 anos antes. Aí o neto dele faz uma revisão desse livro, dando continuidade ao pensamento do avô, que é o eclesiástico. Tá? Então, em algumas Bíblias, quando a gente pega Bíblias mais comuns, a gente encontra ele como eclesiástico apenas, mas em outros a gente encontra como os dois nomes. Quem pega a Bíblia Tebe, vai encontrar ele com os dois nomes, eclesiástico ou livro dos Sirácidas, ou livro do Sirácida, ou Sirácida. Tá? Por quê? Porque é de Jesus ben Siraque. Então, ele escreve esse livro e o neto revisa esse livro, trazendo não mais a realidade do avô, mas a realidade que o próprio neto vivia. Então, ele faz com que o avô esteja vivo na memória das pessoas a partir do que ele reescreve. Outro exemplo, a gente já comentou bastante aqui também. Vocês sabem que Isaías não é o único profeta Isaías, mas são 3. Por quê? Porque um foi dando continuidade ao pensamento e à vida do primeiro. O Deutero Isaías, Trito Isaías, deram continuidade à vida do profeta Isaías original. Então, esse honrar pai e mãe, ele tem a ver também com a nossa continuação, com a nossa continuidade enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto fé, na sequência dos nossos filhos. Então, óbvio, honrar pai e mãe não pode vir apenas do filho para o pai, mas também dos pais para com o filho. É inclusive o que a Nilzete e o seu José comentaram. Não é um simples passar a mão na cabeça e falar, meu filho, está tudo bem. Não, é entender que tem hora que você precisa também puxar a orelha.
Mas, continuando, ainda tem mais um ponto aí que eu quero que vocês tentem descobrir. O porquê de santificar o sábado. Vai, fala, porque isso daí você começa e eu vou. Não, pode falar do sábado. Não, fala primeiro você, porque eu quero que vocês respondam. Não, faltou comentar sobre o adultério. Ah, sim. Bom, vocês sabem que casamento, ou sacramento do matrimônio propriamente dito, só foi surgir bem depois da constituição da igreja. O sacramento, tanto que o sacramento do matrimônio, ele é o único sacramento em que não é o padre que realiza o sacramento. O padre testemunha o sacramento. Tá? O padre é testemunha do sacramento, porque o sacramento deve vir do amor dos noivos, dos cônjuges. Então, quando os cônjuges se realizam o casamento, né, eles estão pressupondo o amor. Quando você tem a questão do adultério, é essa quebra da aliança do amor. Está incluso daquele conjunto do amor que a gente estava comentando. Né? Mas voltando para o texto. Antes vocês não vão escapar, não. Por que o sábado ele é santificado? Porque Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Tá vendo? Mas também tem a ver mais com tinha muitos escravos, né, Zacarias? O que mais tinha era escravo. Uma perguntinha. Quando é que o povo judeu recebe os 10 mandamentos? Lógico, de acordo com o livro do Êxodo, de acordo com a tradição oral que aconteceu entre 1800 até 700 a.C. Mas de acordo com o livro, quando é que eles recebem os 10 mandamentos? Basicamente. Não. Não faço ideia. Não faz ideia? Talvez vocês não acompanham o calendário. Lá nisso, tá vendo? Quem é que traz os 10 mandamentos? O que aconteceu para ele trazer os 10 mandamentos? Por que ele trouxe os 10 mandamentos? A Lourdes aqui já me deu umas dicas já, mas como eu estou usando o microfone do coisa, vocês não conseguiram escutar. E aí, povo de Deus? Quem é que traz os... Você também só complica, né? Eu não. Ué, ó, catequista. Oxi. Ô, Zacarias, tá pensando o quê? Que vocês são catequistas. Somos. Leitor. A gente está aprendendo tanta coisa, você nem imagina. Oi, Neide. Oi, Cleide. Vou lá. Quando Moisés recebeu a tábua com os 10 mandamentos. Quem trouxe foi Moisés. Você perguntou em que dia. Você não perguntou quem trouxe, viu? Não muda. Aí, José. Mas podemos falar em dia. Ele falou que dia. Eu vou saber o dia que foi recebido. Não, lógico. Se aqui na leitura já está lá 15 dias. Não, ninguém sabe. Bonitão. Mas, ó, pensa assim, ó, foi no dia que Moisés trouxe as tábuas. Mas por que Moisés trouxe as tábuas? Porque ele recebeu. Tá? Ele recebeu. Ele chegou lá e Deus, ó, toma aqui que isso aqui é teu. E leva para o povo. Não, ele subiu ao monte e escreveu. Em segredo. Quantos dias ele ficou lá no monte mesmo? Uns 3 dias? 40. Chutei. Ficou 40 dias no monte com Deus. Ele tem o número 40, ele vem permeando o êxodo todo para justificar os 40 anos, a nossa quaresma, tudo. Ele vem dos 40. Mas o que é importante, da onde eles saíram? Moisés, para chegar até lá, ele saiu de algum lugar, não saiu? Saiu da onde? Ele não saiu lá do Egito. E eles eram o que no Egito? Escravos. Escravos.
por que que você vai dar folga no 7º dia? Porque você não pode ter escravos. Ninguém pode ser escravo da situação. Ninguém pode ser escravo das coisas, sabe, da situação que a gente constrói. Tá? Então, essa escravidão, tanto que depois Jesus fala o quê para o povo? No sábado não foi criado, o homem não foi criado para o sábado, é o sábado que foi criado para o homem. Ô, Zacarias, mas Oi. então, hoje em dia ainda existe a escravidão do trabalho, porque é de domingo a domingo. Sim, mas a Muita ideia... gente trabalha de domingo a domingo, uma folga, não importa o dia. Sim, mas a ideia é você ter uma folga. Né? Sim. Quando eles estão aqui fazendo o texto, quando eles estão construindo esse texto, eles estão questionando exatamente isso. O povo precisa de uma folga. Eu não posso escravizar, explorar. Tanto que ele coloca aqui, ó. Ninguém poderá trabalhar no sábado, nem o estrangeiro animais, né? nem o estrangeiro que está na sua terra, nem os animais, nem as mulheres, ninguém pode trabalhar no sábado, tá? Porque é um dia de repouso, é um dia de descanso. Tá? Só que aí o que acontece? O povo, né, vai desvirtuando isso. Então, o sabá, ele não é um dia definido, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Chegou o sábado. O sabá é um dia de... É uma folga. Na realidade, o sabá é um dia de reflexão, tá? Que deveria ser objeto de folga. Tá? A gente sabe que não é bem assim. A gente mesmo trabalha, muitas vezes a gente trabalha mais no sábado, para a gente ir para a igreja, do que no resto da semana inteira. Tá? Então acabou. Olha, Zacarias, sabe, eu vou enfrentar assim o padre me falou, uma reunião de 5 horas. Poxa vida. Ninguém merece. Concordo. Então, mas olha, são aquelas coisas, gente. O sábado, ele é uma construção para você evitar, porque o povo era escravo e foi libertado. Agora, um outro detalhe interessante do livro do Êxodo é aquela questão que está lá em cima, no versículo 3. Tá? Não façam outros deuses, não terás outros deuses. Por que eles colocam isso com tanta ênfase? O povo judeu, na sua origem, eles tinham, se não me falha a memória, chamavam teofanins, alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente o nome, mas eram como se fossem deuses, pequenos deuses familiares, algo similar às culturas orientais, onde você tem o culto aos ancestrais. Eles também tinham esse tipo de cultura, de culto, né, dentro dos povos judeus. Então, por exemplo, quando Raquel vai embora com esqueci o nome do marido dela, que eles abandonam Labão, ela leva junto essas imagens, esses deuses familiares que eles tinham. Tá? Então, quando Javé implanta, ou quando o judaísmo é implantado na época do livro do Êxodo, em 1800 a.C., você tem essa imposição de monoteísmo e esse abandono de deuses populares, de deuses familiares. Não confundam esses deuses familiares com a veneração de santos. O que a gente venera no santo? O santo é um exemplo de vida. Ele não é um Deus. Ele não tem representatividade de Deus. Ele é um exemplo de vida. Então são coisas distintas. Os deuses que eles cultuavam naquela época eram deuses pessoais, eram deuses familiares, e nós temos hoje a veneração, que não tem nada a ver com a adoração. Tanto que os nossos santos adoravam ao próprio Cristo, adoravam o próprio Senhor. Tá? Como nós também não podemos falar, Cristo é Deus. Não, Cristo é Deus sim. Isso é Deus dentro da Santíssima Trindade.
Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Então, nós sabemos que os três se unem e formam um só. Tá? Mas eu não tenho um Cristo separado de Deus, eu não tenho um Espírito Santo separado de Deus. Tanto que eu não posso ter uma adoração ao Espírito Santo. Eu vou ter uma adoração a Deus nas três pessoas. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Qualquer coisa que eu fizer fora disso, eu estou entrando nesse mandamento, no primeiro mandamento. Adorarás a teu Deus sobre todas as coisas e a nenhum outro Deus colocará no lugar dele. E quando é que algo se torna Deus para mim? Quando ele assume o lugar que Deus tem no meu coração, tá? Fazendo com que Deus fique legado a segundo plano. Então, o Deus pode ser um jogador, o Deus pode ser dinheiro, o Deus pode ser riqueza, o Deus pode ser fama, o Deus pode ser o Facebook, o Deus pode ser o Instagram, tá? Qualquer coisa que troque o lugar de Deus dentro do meu coração. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Pode ser um líder, pode ser... quer ver aqueles líderes fanáticos, que nem o reverendo... Pode ser a Bíblia. Hã? Pode ser a Bíblia. A própria Bíblia. Tá? Muitas vezes eles falam assim, não, está aqui o meu Deus, está na Bíblia. Uma vez, numa reunião, não lembro se foi num encontro de formação de catequistas, eu peguei a minha Bíblia Tab, tirei a capa de couro dela e coloquei gibi dentro. E amarrei. Aí eu questionei para eles sobre o que era aquilo, o que estava errado naquela Bíblia. Não, porque aqui, não sei o quê. Aí eles todos falaram só das amarras. Ninguém se preocupou em abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, todo mundo começou a dar risada, porque na realidade não era a Bíblia, era uma capa. Então é o famoso ditado de julgar o livro pela capa. Ô, Zacarias, não sei se você lembra, na época do Marcelo, o povo ia fazer leitura, aí chegava no ambão e reverenciava. Ele falava lá, não se faz referência, pessoal. A reverência ao altar. Sim, lá não se São faz coisas reverência. que a gente tem. Existem alguns vícios que a gente tem que vêm de antigo, de antes do Concílio Vaticano II, de manias. Tá? Então, por exemplo, a reverência à mesa da palavra é uma. Quando a gente faz a reverência ao Evangelho, o padre faz às vezes de abaixar e até beijar o livro do Evangelho, é uma coisa diferente. É um rito litúrgico diferente. Tá? Mas a nossa reverência tem que ser ao altar, onde acontece o sacrifício. O altar é o centro da celebração. Tá? Então, qual é o centro da liturgia eucarística? A Eucaristia. Qual é o centro da liturgia da palavra? A palavra. Tá? A liturgia da palavra pode ou não ter Eucaristia. Se ela tiver Eucaristia, a Eucaristia assume uma importância ímpar, mas nós temos que focar ainda assim na palavra, porque a celebração é da palavra. Tá? A Eucaristia vai vir coroar esta palavra. Ela não vem substituir a celebração da palavra. Então a gente tem que ter esse centro, como ao contrário acontece na liturgia eucarística. O centro da liturgia eucarística é a consagração, que não acontece na celebração da palavra. Na celebração da palavra nós não temos consagração. Então, não tendo consagração, o centro se torna o anúncio da palavra. Tá? Isso aqui é meio confuso, meio difícil às vezes, de assimilar, mas... então, voltando a outro vício que a gente pega muito. As pessoas que recebem a Eucaristia e saem da fila vão se benzer. Gente, o Cristo está dentro de você. Você não vai fazer reverência nem ao altar vazio, nem ao sacrário vazio, como também muitas vezes. Eu já vi pessoas receberem a Eucaristia, se dirigirem ao sacrário para fazer a reverência ao sacrário. O Cristo Eucarístico está lá dentro. O Cristo Eucarístico não está lá dentro. Ele está dentro de você. Ô, Zacarias, o povo tinha parado, mas voltou a ir para a sacristia.
Você está dizendo para... Isso, para ir lá fazer oração, Pro recebe e vai. Tá errado. Lá é uma caixa vazia naquele momento. O certo, nesse momento em que lógico, não dá para fazer isso, porque seria muito complicado. Mas o correto seria, no momento que o ministro da Eucaristia retira a reserva eucarística de dentro do sacrário, a luz vermelha que fica acesa deveria ser apagada. Porque o Cristo não está mais lá. Ele está sobre o altar. É que eu falei, tecnicamente não é fácil. Ô Zacarias, e aquele povo que se ajoelha para receber a Eucaristia na boca? Duas coisas erradas, de acordo com as regras atuais da igreja. Se ajoelhar e receber a Eucaristia na boca. Por quê? O se ajoelhar, a princípio, está errada neste momento. Tá? Porque você está fazendo um sentido de adoração ao Santíssimo, beleza. Só que neste momento, em que nós ainda vivemos consequências de uma pandemia, nós vivemos consequências infecto-contagiosas, deve-se preservar. Então, receber a Eucaristia na mão, neste momento, é o mais correto. Por quê? O receber a Eucaristia pressupõe amor. E se eu amo o meu próximo, eu devo evitar a contaminação. Eu não sei se eu estou contaminado. Como é que eu recebo a Eucaristia na boca? Por mais cuidadoso que o ministro da Eucaristia seja, ele pode, sem querer, resvalar no meu lábio e pegar vírus de mim. E este vírus que ele pegou de mim, passar para 2, 3, 5, 10 pessoas. Então, neste momento... o correto seria receber a Eucaristia na mão, mesmo aqueles que se ajoelham. Zacarias. Zacarias, Oi. Então, o Padre Bina falou... Eu já ouvi. Espera um pouquinho. Fala, Elcio. Oi. Então, como você citou nesse tema, eu, inclusive, já vi, né, celebrante mesmo falar essa questão. Igual você falou, a Nilzete comentou, que a pessoa se agacha, se ajoelha para poder receber a Eucaristia. E aí esse celebrante, nessa ocasião, falou o seguinte, que a forma que a pessoa faz de se ajoelhar para receber a Eucaristia é uma forma de adoração, mas é adorar o altar, o Cristo que ali está, como que diz na ali, Eucaristia. a cruz, né? O altar do Senhor, né? Eu até, Elcio, só interrompendo você, eu até falaria o contrário. Você vai adorar o Cristo ressuscitado, né? Não o Cristo morto, a própria Eucaristia. Isso, exatamente. Exatamente. A invocação do altar. Exato. Pode completar, Nilzete. Não, é que o Padre Bina falou assim, que quando termina a consagração, não se deve permanecer ajoelhado. Eis o mistério exatamente da fé, todo exatamente, mundo de pé. viu, Nilzete? É exatamente nesse sentido que o Elcio colocou. Quando você vai fazer a adoração ao altar, e sobre o altar, nesse momento, só está o cálice com o resto do vinho. Então você não deve se ajoelhar, mas principalmente, mesmo aqueles que se acham a necessidade de ajoelhar, que muitas vezes é para chamar mais atenção sobre si do que para o próprio sentido de adoração, essas pessoas não deveriam receber a Eucaristia na boca. Se você quer receber a Eucaristia na boca, vai ser o último da fila, quando o ministro não vai mais entregar a Eucaristia para ninguém, porque aí você vai receber na sua boca e o ministro vai se voltar para o altar e vai fazer a purificação do vaso. Né? É uma coisa absurda. Você não deveria, neste momento, receber a Eucaristia na boca, como os padres estão evitando de dar a Eucaristia em 2 espécies. Se bem que você não... Zacarias e a todos aqui que estão participando, na quinta-feira mesmo, dia da missa 7º dia da Nair, tem uma pessoa que é de lá da igreja, uma pessoa que é muito... eu acho que todos viram essa pessoa se ajoelhar para receber a Eucaristia. E é uma pessoa que eu acho que ela acho que até catequista, se eu não me engano. Ela é bem... Mas são vícios, Elcio. Lá. Isso é vício.
Isso é vício, como pessoa se cumprimentar, fazer o sinal da cruz depois de receber a Eucaristia. Isso é Ô, vício. Zacarias, muitas vezes não é vício. Porque domingo eu vi uma pessoa se ajoelhar e ele não costuma fazer isso, pois ele fez domingo e recebeu na boca. E ele nunca tinha feito e ele fez. Também são maus exemplos. É pessoa que acha que é assim. Muitas vezes a pessoa pensa no autossacrifício. Tá? Se a gente for voltar na história, a gente vai pensar nas autoflagelações, naqueles que se flagelavam, nas Filipinas, onde o pessoal se crucifica na Sexta-feira Santa. Tá? São coisas que não faz sentido você olhando. E nesse ponto, vou reportar a São Francisco de Assis, que é uma pessoa que eu gosto pra caramba. São Francisco de Assis, ele abriu mão de tudo em prol de uma simplicidade. Tá? E nós, muitas vezes, vamos buscar rebusteios, vamos buscar maneiras de aparecer exatamente para chamar a atenção de algo que não deveria ser. Né? Mas vamos lá, vamos continuar. Mais alguma coisa da primeira leitura, meu povo? Não, né? Ok. Sobre... Desculpa, Cleide, eu não vi que você tinha levantado a mão. Não, eu levantei agora. Sobre a comunhão, né? Eu fui numa missa no interior, numa matriz, e era lotada. Aí eles assim, dá a comunhão em 2 espécies. E quando eu fui para pegar, a moça pegou e falou assim, não pode. Aí só me entregou quando eu abri a boca e ela me entregou. E não deixou eu pegar com a mão. Então, esse tipo de coisa, lógico, muitas vezes são comunidades que já têm esse hábito, né, enraizado. Mas para vocês terem uma ideia, o hábito de receber a Eucaristia na mão e levar ela à boca surgiu em 1972, com a epidemia de meningite. Não é 72, não. Não é 72? 73, 74. Eu era pequeno, Nilzete, dá um desconto. Né? Mas é dessa época que a igreja coloca o recebimento da Eucaristia na mão. Tá? Ô, Zacarias, e vê naquela época, né? As vacinas eram aplicadas naquela seringa de vidro, uma seringa ia em todo mundo, né? Não, isso você tem que lembrar que, né, o pessoal reclama hoje de tomar vacina da Covid, na nossa época era a revólver. Era no tiro. Então, tirava de um e ia no outro, aquele negócio, Jesus do céu. Você imagina se você pega alguém que estava com meningite ali, o cara espalhava meningite para meio mundo. Nossa, eu lembro dessa epidemia, gente, para ser vacinado lá onde eu morava, foram horas, porque a fila era quilométrica. Eu tomei muitas doses daquela vacina. Nossa. Eu morava em Londrina, eu tinha 11 para 12 anos. Eu lembro que foi nessa época que a igreja instituiu a receber Foi. Sempre me foge o nome do prato da Eucaristia, Patena? A patena. A mão se transforma numa patena, onde você recebe a Eucaristia. Tá? Isso foi colocado pela CNBB na época e foi aprovado pelo Conselho de Liturgia do Vaticano. O Vaticano adotou, aceitou e implementou. Tanto que você pode receber a Eucaristia, só que, lógico, se você recebe 2 espécies, isso se torna mais difícil, porque não tem como você... Vai ter a questão do pingar o vinho na mão, né? Mas são coisas que a própria comunidade deveria rever. Mas a mesma coisa quando rezava o Pai Nosso de mãos dadas. Aí, de repente, veio a bendita HN1, né? Foi. Aí teve que erguer as mãos. Depois agora veio a Covid que piorou, né? E agora não tem mais a E agora, pois é,
A dengue não tem o que fazer, né? Porque a Não, a dengue também dengue, virou a gente só não epidemia. pode deixar o mosquito entrar na igreja. A dengue virou epidemia, né? Porque misericórdia. Mas a dengue a gente consegue matar o mosquito e não deixar ele ir. Vamos lá, gente. Segunda leitura. O que a gente tem aí de importante do Paulo? O que Paulo nos fala aí dos corintianos, quer dizer, dos coríntios? Paulo, ele pregava para os miseráveis, né, os desprezados, né? Porque é engraçado, é um evangelhozinho curto aqui, né? Mas é Leitura. engraçado que a crucificação era sinal de vergonha e fraqueza para os judeus, né? E para os sábios gregos era uma falta de inteligência. Quer dizer, que aquilo que Paulo estava pregando, a sociedade, a elite grega é uma bobagem, né? Mas Paulo pregava ali, estava pregando para os mais. Ali tinha muito escravo, né, Zacarias? Estava pregando com palavras para pessoas simples, com palavras simples, né? Na realidade, ele tinha, mesmo em Corinto, ele tinha pessoas bastante abastadas e bastante financeiramente bem vantajosas, tinha. Mas o que acontece? Um dos pontos dessa pequena leitura que eu gostaria que vocês prestassem atenção é a dualidade. Dois pontos de vista totalmente diferentes. Os judeus, sinais milagrosos. E os gregos, a sabedoria. Só que, ao mesmo tempo, Paulo coloca o quê? Nem sinais e nem sabedoria. Ele coloca um crucificado. Eram condenados à crucificação, a pena de crucificação, a invenção da cruz, né? Ela foi persa e adotada pelos romanos. E você morre afogado. Então, é uma morte terrível. Tá? É uma morte muito ruim. Inclusive, Zacarias, perdão, não mora com mais tempo a crucificação. Existia algum outro modo? Essa cruz era mesmo essa que apresentam para a gente? Porque, historicamente, estava vendo uma vez um artigo, daquela forma, se fosse pregado, a pessoa, os pregos rasgariam a mão do crucificado, ele não permaneceria lá. Eles não pregavam na mão. Eles não pregavam na mão. Não era na mão que era pregado, era no pulso. Existe um conjunto de ossos abaixo do pulso, passa o pulso, você tem aqui os ossos, tá? Do antebraço aqui, ó. Aqui você tem um ponto que você fixa, tá? Rompe os tendões e você fixa a pessoa e ela não cai, tá? Então, os pregos, normalmente, a pessoa era pregada com os pés pela lateral, 2 pregos dos pés, e um prego em cada pulso, e não na mão. Se você pregar na mão, a mão rasga. Só que os tipos de cruz eram diversos. Você tinha a cruz na forma de tal, ou um T, você tinha a cruz na forma tradicional, de X, chama, você tinha o X, você tinha o palito, né, o empalado. Então, conforme... E também tinha a crucificação em árvores. Os caras crucificavam o cara em árvores. O que era mais comum. Conforme as penas, conforme os equipamentos que eles tinham, eles faziam essas torturas de maneiras diferentes. Mas todas tinham o mesmo objetivo: matar a pessoa com o maior grau de crueldade possível. E mais lentamente, né? Mais lentamente. Tanto que Jesus, de acordo com a esposa de Pilatos, que ela teria achado os 3 pregos da crucificação de Jesus, então Jesus teve uma platibanda sobre os pés. Então, um lugar onde eles pregavam os 2 pés juntos. Isso é para aumentar a agonia do condenado. Tá? É para aumentar o tempo, a duração da pena. Então, o cara demorava mais para morrer. Ô, Zacarias, eu nunca tinha ouvido falar, mas li agora há pouco tempo que eles não queriam que sepultasse Jesus para que as aves comessem ele. Na realidade, Nilzete, todos os crucificados eram condenados à morte e ao desaparecimento. Então, os corpos ficavam... Por isso que tem tão poucos corpos
Embora os romanos tenham feito milhares de crucificações, existem pouquíssimos corpos de crucificados. Corpos preservados até hoje, só se encontrou 1 ou 2, porque eram de pessoas mais nobres, mais abastadas, que foram crucificadas e que os corpos foram enterrados. Mas a maior parte dos crucificados ficavam nas cruzes para que os animais comessem os seus restos. Então, você não tinha o trabalho de enterrar o crucificado. Como os Mas piratas... olha, eu nunca nem tinha ouvido falar, mas eu li agora, há pouco tempo. Então, como os piratas no século XVIII e XIX eram enforcados e seus corpos eram abandonados no lugar do enforcamento, para que os corpos apodrecessem ali como exemplo, para que ninguém mais repetisse a pirataria. Né? Porque isso daí era desprezível, né? Bom, pense assim, quando dizem as más línguas, né, quando mataram Tiradentes, o seu corpo foi esquartejado e os pedaços espalhados do caminho entre Ouro Preto e Belo Horizonte, para que nada fosse mais encontrado dele. Né? Então, quer dizer, são formas que você tem, que a sociedade usava, maneiras que a sociedade usava para você desprezar os corpos daqueles que ela queria que desaparecessem. Ai, senhor. Tá bom? Mais alguma coisa nesta grande leitura? Não, senhor. Evangelho. Os mandamentos são o ser da aliança do povo com Deus, né? A forma de criar uma relação fraterna, com liberdade e sem escravidão e injustiças. E, acima de tudo, o respeito a Deus. Falei besteira. O templo tornou-se uma casa de exploração de interesses políticos e econômicos, em detrimento dos mais pobres. O novo templo é Jesus morto e ressuscitado. Por que Jesus entra derrubando tudo com um chicote de corda? Uma boa pergunta? É boa pergunta. Porque ele não se conformava que... na realidade, ele quer quebrar. Pode falar, Elson. Isso, que ele não se conformou com o que eles estavam fazendo, né, no Templo Santo, né? O templo ele quer quebrar. Quando Jesus entra no templo e sai quebrando todas as barracas que estão lá, todo aquele material que está lá, ele está querendo quebrar o domínio econômico e o domínio político do Templo de Jerusalém. Então, ele está fazendo uma reversão, ele quer destruir aquele poderio econômico e aquele poderio político. Você não podia... E a chave, né, Zacarias, para a crucificação dele é ali. Porque aqui no versículo 17, seus discípulos lembraram-se, mais tarde, que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Quer dizer, a morte dele, ele foi consumido pelo zelo pela casa de oração. A princípio, Espera só um minutinho. Tá aí, atrás de você. Não tá? Tá. O Vitor me chamou aqui e perdi o fio da meada. Espera aí. Pensa. Versículo 17. Tá, sim, lembrei o que eu ia falar. De acordo com o Evangelho de João, esse é o motivo pelo qual Jesus é condenado à morte. Porque ele rompe a economia do templo. Exatamente. Gente, todo judeu era obrigado a realizar pelo menos um sacrifício no templo. Mas eu não podia levar o meu animal de casa. Eu tinha que comprar o animal do templo. E era judeu de tudo quanto é lugar, né, Zacarias? E existia aí uma forma de fazer com que o povo fosse explorado por conta
do próprio sacrifício. Então, eu era sacrificado 2 vezes. Eu era sacrificado porque eu tinha que fazer o sacrifício, e era sacrificado porque eu tinha que comprar, e com um detalhe, eu não podia usar a moeda romana, eu não podia usar o dinar que circulava no comércio local, eu tinha que usar a moeda do templo. Então eu tinha cambistas que vendiam a moeda do templo com ágio. Então tudo A dos isso outros não valia nada, né? enriquecia o sumo sacerdote, enriquecia os poderosos e fazia com que o povão ficasse cada vez mais pobre. Tá? Então, quando Jesus faz isso, ele está quebrando um paradigma de poder. Ele está jogando o poder para fora e trazendo de volta uma situação de vida e de fé. Tá? Então, esse é o centro deste evangelho de João. Tá? Sempre lembrando, o evangelho de João, representado pela águia, ele é um evangelho teológico. Ele pensa na teologia, ele trabalha a teologia. Ele não é um texto que trabalha como, por exemplo, Lucas, a caridade, a bondade, a gentileza, como Marcos, quem é Jesus, uma catequese, Mateus, é o Deus conosco, o Jesus que caminha comigo. João não, João é a alta teologia. Então João vai pensar sempre na situação social e como Jesus veio para mudar essa situação. E esse é o marco do Evangelho de João. Jesus quer quebrar o paradigma. E aí voltamos de novo no sábado. O sábado é feito para o homem ou o homem é feito para o sábado? O homem não é feito para o sábado é feito para o homem. Então, o nosso sábado, ele pode acontecer no sábado, como a gente comentou com as crianças no retiro, domingo passado, lá no Serete. O deserto, ele não necessariamente é um lugar sem vida. O deserto pode ser eu mesmo. Quando eu me retiro para refletir. E isso é que nós devemos estar prontos para fazer aqui também. O templo, ele também deve ser reflexão do nosso dia a dia, do nosso encontrar Jesus. E qual Jesus eu vou encontrar? Como eu vou encontrar Jesus? Eu estou disposto a me despir para alcançar Jesus, ou eu quero vestir Jesus para que ele me alcance? Então, tudo isso a gente tem que estar medindo na nossa própria vida. E isso é muito complicado, muito difícil. Que a nossa tendência, lógico, é venha a nós, ao vosso reino nunca, né? Mais algo sobre essa liturgia, meu povo? Quem é que está na liturgia das 10 da manhã no dia 10, no domingo agora, no primeiro domingo do mês? Que eu não estou com a escala aqui. Deixa eu ver aqui. É a 3? É a 3? É a Nilzete? Nilzete, seu microfone está fechado. Olha, eu estive às 7 da manhã. Então é você que vai estar às 10. Aí às 18 horas foi em 4. 5, 1, 2, 2 é às 10 e eu 18. E o Zacarias 7 da manhã. 2 às 7 da manhã. Ah, é? Ué, então mudou. Peraí. A gente já tira. Eu já me confundi essa semana. Semana. Não Eu vou abrir a escala. porque foi a catequese, Fred. Né? Foi a catequese às 10 horas. A 2 foi quinta. A 3 foi às 7 da manhã. Agora eu estou confundindo. Mas eu fui às 7, mas no domingo eu vou estar às 18. Peraí que a catequese nesse mês, ela não alterou a escala. Espera um pouquinho, vamos ver a escala, peraí que eu estou pegando a escala aqui. Muita hora nessa calma. Março, abril. Vamos lá.
Tá abrindo aqui. Rápido, que nem uma tartaruga manca. Meu computador tá querendo abrir o bico. Porque já tá velhinho já, meu. Ele não é novo, não. Mas se eu tiver que, eu tenho que jogar um monte de coisa para a nuvem, porque senão eu tô ferrado. Se ele pifar de repente, eu tô lascado, como diz o Padre Anísio. Ó, a equipe 1 tá na missa da quinta agora e da sexta. 2, a equipe 3 às 10. Nossa, e eu falei para as meninas que é às 18, então eu estou às 10 horas. Obrigado, Cleide. Não, sabe por quê, Nilete? Sabe por quê? Ah, Eu quero pedir a gentileza, fique atenta, fique de prontidão, mas pedir para que a primeira leitura seja feita pelo senhor Moacir. Lembra que eu coloquei, todo primeiro domingo do mês, eu ia passar a leitura para o senhor Moacir fazer a leitura? Na missa das 10? mas ele vai fazer ele vai fazer essa leitura grande? Longa. É a primeira leitura, eu não tenho culpa. Não, eu vou tudo passar bem. para ele. Não, é que eu falei para as meninas que a gente estava às 18 horas. Só uma se manifestou, eu falei que eu não iria. Mas como ninguém se manifestou, eu falei, eu faço a primeira leitura. Não, tudo bem, Zacarias. Eu vou passar para ele, vou ligar para ele, tem que ligar. José, se eu não lembrar, ou então de qualquer forma, eu lembrando ou não, o senhor me dá esse apoio, por favor. Ligar para o senhor Moacir para lembrar ele para ele fazer a primeira leitura. Diga, Cleide. Nós tínhamos visto na escala que o nosso grupo ia ser de manhã. Mas se quinta-feira foi o grupo 2, aí de manhã, então, seria o grupo 3, o 4 e o 5? Como de manhã? Ixi, agora eu fiquei com... Na missa das 7? Na missa das 7? É. Ó, eu vou abrir a escala de novo. Eu vou abrir a escala e vou jogar ela na tela do computador. Se deu erro na escala. Eu vi 18 horas. Ô, Cleide, eu vi 18 horas. Ó, Cleide, vocês fizeram a celebração da quinta-feira, não foi? Uhum. Então, tanto que eu confundi com vocês. Tanto que eu confundi com vocês, lembra? Uhum. É que se eu jogar a tela, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar direito por conta que vocês estão com o celular. Cadê? Vocês estão conseguindo enxergar aí? Eu não. Por enquanto, não. Agora acho que vai dar, deixa eu ver. Nossa! Agora deu para ver. Estou tentando aumentar um pouquinho aqui, ó. Não, estou vendo, O celular é mais difícil, tá vendo? Vocês fizeram a missa da quinta-feira, tá? A 2. A 3 fez a missa das 7 da manhã. 4, 5. Não, peraí. A 2, a 3 fez das 7, a 4, a das 10, a 5, a das 18. A 1 estava de folga nesse domingo, que é a minha. A minha vai ter agora a missa de quinta e de sexta. Sabe o que foi? É que você não tinha colocado a catequese na escala. Exatamente, eu só ia colocar a catequese a partir de março, mas aí você antecipou. Aí, como mas você falou para mim, Nilzete, adianta, troca o dia das crianças. Aí eu entendi que era Sim, trocar o dia das crianças o ano inteiro, para ficar no mesmo dia do batismo. Sim, mas eu entendi que era a partir de fevereiro. Não, tudo bem, não tem problema. Mas é que como fevereiro as crianças ainda estavam de férias, algumas turmas ainda não tinham voltado, eu não coloquei elas na escala, só coloquei a partir de março. Agora sim, já vai ter. Tá? Agora, na primeira missa do mês, na missa das 10 do primeiro domingo do mês, o seu Moacir, ele tem uma vontade muito grande de ser leitor, mas ele só consegue participar da missa das 10. Então, por isso que eu estou pedindo para toda a primeira missa do mês, na missa das 10, ele fazer a primeira leitura. Tá bom. Tá? Então, tá vendo? Agora, aqui sim vai ter, ó, jovens
no dia 17, aí você vai ter o salto, ó. Então você teve um na missa das 10, da missa das 7 no dia 10, 2, 3, 4 na missa do dia 16, dia 14 dia 16, aí 5 às 7 da manhã, missa dos jovens, a equipe 1 já pulou para a missa das 10. Perdão, para a missa das 18. Estão vendo aí? No terceiro domingo? Aí no quarto domingo vai ter a catequese e a equipe 4 pulou. Ô, Zacarias, no quarto não vai ser catequese porque é domingo de Ramos, né? Ah, tá como catequese, mas até aí, se precisar, a gente põe leitores, não tem problema. Não, então, aí vê quem é o próximo. Não, Neuzete, a gente simplesmente faz, no dia 24, a gente compõe a partir dos grupos. Não tem problema, a gente põe a partir dos grupos. Tá bom. Na sexta-feira santa, todas as equipes, e no sábado santo, todas as equipes. Vocês estão vendo aí, né? Não, agora eu já não vi mais nada. Só estou vendo eu e a Cleide. Eu vou interromper aqui o compartilhar. Vou voltar aqui, achei o Meet aqui. Tá? Então ficamos assim. Então, eu vou seu José, se eu esquecer, o seu cobra, o seu Moacir, fala para ele, que ele vai fazer a primeira leitura da missa das 10. No próximo domingo. Isso, no próximo domingo. Eu vou estar lá, se ele chegar, falo para ele, o senhor vai fazer a leitura. Tá? Mas é para ele não ser pego de supetão, para ele poder treinar durante a semana. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Não. Zacarias, eu faço a leitura. O senhor faz a leitura e eu faço a oração dos fiéis. Tá ok. Tá ok? E sexta-feira, como é que fica? Na sexta-feira, espera um minutinho. Sexta-feira, você vai comigo? Tá. Você vai comigo na sexta-feira? A princípio, a Lourdes vai comigo na sexta-feira. Falou, então. Amanhã quinta a gente se fala aí. Tá, joia. Coisa quinta-feira a gente se acerta. Então, vamos fazer a nossa oração final, que afinal nós já estamos estourando o tempo. Vai dar 10 horas da noite, eu tô com sono. Vocês já sei que tudo porreta, né? Não tem sono. Mas eu tô ficando com sono já. E aí vocês veem como é que eu fico aí depois, tá? Tranquilo. Qualquer coisa a gente puxa para uma das equipes. A gente puxa para uma das equipes, vamos ver qual equipe que a gente te encaixa. E depois a gente puxa você para a equipe também. Tá bom? Tudo bem, sem problema. Aí fica tranquilo. Aí você vai, conforme a escala da equipe, você já vai. Perdão. Você vai se encaixando. Cada equipe, Elson, tem um coordenador. Então, esses coordenadores, eles vão gerenciando a equipe. Da equipe 1, o coordenador acabou sendo eu. Da equipe 2 é a Cleide. Da equipe 3 é a Nilzete. Da 4 é a Neide. Da 5 é a Volene. Isso. Então a gente vai, conforme a gente vai se acertando, e te encaixo numa das 5 equipes aí. Mas deixa eu ver quais equipes, quem tá com mais dificuldade, e a gente te encaixa. Tudo bem, sem problema. Tá? Atender as necessidades do mais necessitado. E aí é assim, vai mudando a escala as leituras a cada semana e a cada mês. Tá bom? Tá bom. Lembrando que este Sábado Santo, quando eu comprei o ingresso, eu não vi que era Sábado Santo, eu não estarei no Sábado Santo. Eu vou estar na sexta-feira, mas não vou estar no sábado, tá? Por conta de um evento que nós vamos ler. Mas vamos lá. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos purifique nossas mentes e tire de nós todos os pensamentos maliciosos e que não permita que os nossos corações sejam duplos, que nós sejamos verdadeiros instrumentos da fé e do amor do Senhor, e que, refletidos na primeira catequista da história do mundo, sejamos também fiéis depositários desse amor de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Estivemos unidos e permaneceremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Elcio, seja muito bem-vindo. Tá? Espero que você tenha gostado da nossa reflexão. E pode meter a língua na gente aí, que a gente merece.
Falar o Não, que de boa, acha, de eu não boa. acho também. Tá? É uma satisfação participar com vocês. A Boa satisfação é noite, nossa. Beijão para todos, Boa Um beijo noite. para uma todo boa mundo. noite e Descanso. Boa fiquem com noite. Deus. Até Amém. amanhã. Você também, seu Zé. Tudo de bom. Tchau, Obrigado. Cleiton. Tchau, Tchau. Zacarias. Tchau, José. Tchau para Tchau. todos.